Olá, este ano o 8º CIMEDUC é realizado em parceria com o 6º Seminário Hispano-Brasileiro de Investigação em Informação, Documentação e Sociedade. E aqui na Universidade Tiradentes, diversos pesquisadores do Brasil e de outros países discutem temas como inovação, aprendizagem e docência. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre letramento digital com um dos palestrantes, Alexandre Sayad. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Alexandre, você vai falar um pouquinho sobre letramento digital. Como é essa relação com o acesso à informação para os jovens? O jovem hoje, e cada vez independe da classe social, ele está numa era de abundância com relação à informação, né? Ou seja, há um excesso de informação. Aquele pesquisador americano, Richard Wurman, ele falava da ansiedade de informação já há uns 20 anos. E eu acho que isso ainda é presente. Às vezes a gente pensa que a abundância, em alguns casos, a abundância é uma coisa positiva. No caso da informação, a abundância gera desinformação, né? Então, quer dizer, quanto mais informação circulando você tem, se você não tiver maneiras, ferramentas, filtros e habilidades para selecionar, curar essas informações, você vai ficar mais desinformado, né? Essa é uma estratégia, por exemplo, que os marqueteiros políticos usam para confundir o eleitor a respeito do que é verdade ou não. Então, portanto, a escola hoje tem um papel de desenvolver uma habilidade e uma competência, e algumas competências, né, na verdade, nos alunos, que dizem respeito tanto ao letramento digital, mas quanto à seleção de informações, à curadoria de informações. São habilidades para a sobrevivência cidadã. Não são habilidades somente para o mundo profissional, como muita gente fala, ou somente para uma parte da vida das pessoas. Para a escola, por exemplo. Para a escola, por exemplo. É uma habilidade para a vida, para o seu exercício de cidadania, para você conviver num ambiente saudável online e offline, né? Então, há uma série de iniciativas no Brasil que estão muito ligadas a inovações que estimulam a produção de informação autêntica pelos jovens e o conhecimento e a construção de filtros de curadoria pelos quais eles podem começar a enxergar essa informação que chega até eles em abundância e selecionar o que de fato vale a pena. E como criar essa curadoria, ter início com essa curadoria para saber realmente distinguir até mesmo nos casos das fake news? Das fake news, exatamente. Acho que é a última notícia, né? A mais nova notícia que a gente tem é a fake news, né? Na verdade, você não é um processo de transmissão de conteúdo como a gente está acostumado com a escola conteudista, que até Paulo Freire já criticava do conhecimento bancário, né? Que você deposita na cabeça do jovem e depois você tira. Uma escola que pretende construir filtros de curadoria, ela tem que focar a sua ação em habilidades e competências, que não é só conteúdo, quer dizer, é o desenvolvimento de habilidades e competências. E o desenvolvimento de habilidades e competências é impossível de acontecer num ambiente muito tradicional de sala de aula. Quer dizer, aquele ambiente e aquelas metodologias tradicionais que a gente conhece, do professor na frente, os alunos atrás, ouvindo, para o desenvolvimento de habilidades e competências é pouco eficiente, né? Então, projetos que envolvem mídia, muitas vezes envolvem o fazer de mídia, a construção. Se você aprende como construir, como dar nascimento a uma notícia, até a publicação, você vai ficar ciente desse caminho todo que ela percorre, né? E isso tem a ver com trabalhar com fazer, trabalhar por projeto, e não talvez matricialmente, não curricularmente como a gente trabalha. Trabalhar com as ferramentas inovadoras, porque não adianta a gente ficar falando de ferramentas digitais e chegar na sala de aula a gente não ter, né? E nessa cultura hoje de bring your own device, ou seja, traga o seu próprio aparelho, e com barateamento dos aparelhos, nem a escola precisa estar tão equipada nesse sentido, ela precisa ter uma banda larga de qualidade disponível, mas você pode trabalhar com o seu próprio aparelho, né? Então exige, quer dizer, essa nova fase escolar do letramento digital e de outras habilidades, ela exige uma transformação na própria educação. Eu acho que é essa quina que o Brasil está vivendo hoje. Uma coisa depende da outra para acontecer. Você falou mesmo que hoje em dia o acesso a smartphones, por exemplo, qualquer pessoa hoje, qualquer aluno pode ter esse acesso. E
vem sendo discutido a utilização desse aparelho dentro da sala de aula. Como é que vem sendo essa discussão aqui no Brasil? Essa discussão, ela muitas vezes acontece em fóruns equivocados, assim. Então, por exemplo, é difícil você pensar em legislação sobre isso, que seja municipal, porque cada escola tem sua particularidade, tem sua ambição, tem suas práticas. Como é que você vai legislar municipalmente, estadualmente ou federal, ou na federação se você pode ou não usar celular em sala de aula, né? Eu acho que o uso, por exemplo, do celular, se bem feito, é uma oportunidade de ouro para a escola resgatar aqueles 40% de evasão de alunos que o Fundamental 2 e o ensino médio tem no Brasil na escola pública. Vai pegar uma pesquisa da FGV do Rio, a mais recente, e coloca primeiro motivo de evasão na escola pública brasileira, desinteresse. O segundo vem busca de emprego, né? Mas o primeiro é desinteresse. Então, como fazer com que a escola tenha sentido na vida do jovem hoje? Passa por uso, passa pelos territórios virtuais e passa pelo uso de tecnologia. Todas as pesquisas apontam isso. E como é que está a relação do jovem hoje com esse conhecimento e com a chegada cada vez mais abundante desse conhecimento e dessa informação? Eu acho que a chegada abundante é da informação, não é do conhecimento. E aí a gente precisa tomar cuidado com esse salto, né? A informação o conhecimento é a informação que ganhou um sentido na cabeça do educando, né, do estudante. Se você não ganha esse sentido, você fica como o seu HD do computador, você fica cheio de lixo e você começa a rodar pior, né? Então, assim, quando a informação consegue ter relevância na vida de um aluno, seja para ele, seja para a comunidade em que ele está, seja para os propósitos que são construídos para o seu projeto de vida, ele tem a chance de dar um salto profissional, um salto pessoal, um salto social, inclusive, né? O que a Unesco vê hoje é que o acesso à informação qualificada e o letramento digital, né? A alfabetização midiática, que eles chamam, são processos que garantem cidadania, garantem saltos sociais na sociedade. Quer dizer, quem não tem acesso a isso se torna um subcidadão hoje. É uma visão muito crítica, e um país que não tem acesso a esse tipo de metodologia é um país que está atrás de outros no desenvolvimento social mesmo. Até mesmo, mas é preciso entender que esse acesso não significa que a pessoa está indo, de fato, buscando conhecimento, não está sabendo diferenciar aquilo que a gente já havia conversado. Até porque hoje mesmo muita gente diz, meu sobrinho, meu filho tem acesso ao celular, sabe utilizar o celular, mas ele não está buscando algo que seja mais concreto. É um acesso, vamos dizer, mais mecânico. Mais mecânico. Né? A gente tem que aproveitar que, acho que a neurociência tem mostrado isso, que as habilidades mecânicas já vão passando de geração para geração. Então a gente fica impressionado como as crianças navegam com o dedinho fácil lá, porque a navegação é intuitiva, eles já vêm. Mas a gente tem que aproveitar isso para que isso seja usado de uma maneira positiva, né, na vida dessa criação do seu desenvolvimento, né? Um iPad é excelente para a coordenação motora fina de uma criança, né? É muito bom para ele treinar a coordenação motora fina, mas o que ele vai rodar lá dentro? Né? E aí vem um pouco esse papel da família, da escola, da comunidade na gestão desses projetos. É um trabalho em conjunto. Sem dúvida. Sem dúvida. A escola tem um papel muito importante ainda, mas a educação hoje, para mim, acontece numa rede. Sim. Que envolve escola, comunidade, família, amigos, biblioteca, mídia, grande mídia e redes sociais. Todos eles são atores dessa rede de educação. E como é que está a participação de cada um desses nesse debate? Eu acho que os pais, por serem de outra geração, estão muito acuados e com medo, o que não é positivo. A escola, de alguma maneira, tem que responder aos pais também. E muitas vezes tem até iniciativas boas, mas recuam com medo de se colocarem muito progressistas com relação ao tema, por exemplo. A mídia não tem piedade. A mídia não tem piedade, ela vai com tudo para cima. Então eu acho que falta um azeitamento dessa máquina aí. Essa rede precisa rodar melhor. Começando, a relação pais-escola ainda é um grande problema no Brasil, né? A relação pais-escola não deve se resumir à associação de pais e mestres, aquela tradicional coisa. Né? Já tem tantos meios de enriquecer
essa relação e ainda um pouco está restrito a isso. Né? Tá ok. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Pela conversa. Igualmente. Obrigado. Seja bem-vindo outras vezes aqui na Universidade Tiradentes. Muito obrigado. Você acompanha sempre aqui na página do CIMEDUC outras informações com relação a esses assuntos.